final de semana de muita gratidão, celebrando os 68 anos da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, dias 5, 6 e 7 de maio, com Coral Celebrai, Ministérios de Louvor e participações musicais. Sexta e sábado às 19h30, encerramento no domingo às 19 horas com o Grupo Logos. Muito louvor, alegria, comunhão e exposição da palavra. Venha celebrar conosco, Rua Teresa 150A. A Ele toda a honra, glória e louvor. Na mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Estamos de volta com a nossa reflexão bíblica semanal por anos neste canal. A Segunda Igreja Batista em Petrópolis transmite a palavra de Deus, comenta a Bíblia para você durante esses 15, 17 minutos que temos aqui. Nós queremos insistir muito, com toda a força, no nosso convite para que você considere a possibilidade de estar conosco no aniversário da igreja. É agora, na próxima sexta-feira, dia 5 de maio, depois sábado, dia 6 de maio e finalmente domingo, dia 7 de maio. A sexta e sábado às 7h30 da noite e domingo, como é o nosso culto tradicional, às 7 da noite. Repito, sexta e sábado 7h30, domingo 7 da noite. Então considere trazer a sua família e cultuar a Deus conosco. Teremos o Coral Celebrai e outras programações musicais, também a exposição da Palavra de Deus, como sempre ocorre em nossos cultos. Hoje eu escolhi compartilhar com você um pequeno texto, 4 ou 5 versículos apenas, do finalzinho do livro de João, do Evangelho de João. Jesus se encontra com Pedro e faz com ele uma entrevista. Eu quero, se Deus permitir, inclusive em uma das noites do aniversário da igreja, trabalhar com aqueles que estiverem aqui um pouco mais sobre este texto. Mas leio para você João capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz assim: Depois de terem comido, depois da refeição, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte, com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe Jesus: Segue-me. Eu estou gravando este programa com o nosso companheiro Mike aqui, e ele está com a câmera em cima de um tripé. O tripé é usado para sustentar a câmera que faz a gravação. Poderia também ser usada para sustentar usado para sustentar um projetor,
para jogar na parede uma imagem qualquer, inclusive a imagem que está sendo gravada nesse instante. Pois bem, eu quero compartilhar com você, com essa imagem em mente, de um tripé, que nesse texto há aqui um tripé apresentado por Cristo para cada um de nós. A primeira perna desse tripé é o questionamento quanto ao amor que temos para com Cristo. Jesus vira para Pedro e pergunta: tu me amas mais do que estes? Essa pergunta, tu me amas mais do que estes, pode ser lida ou interpretada de várias formas. Poderia, por exemplo, alguém achar que Jesus estava dando um sabão em Pedro, porque Pedro tinha dito que mesmo que todos se abandonassem a Jesus, ele nunca faria isso. No entanto, negou a Jesus 3 vezes. Então, você poderia dizer, Jesus está querendo dar agora um troco em Pedro. Ah, Pedro, você me ama mesmo? Olha aí o que você fez. Mas a resposta de Pedro não parece indicar que fosse essa a conotação, essa ideia. Pedro simplesmente responde: sim, Senhor. Se fosse a pergunta no sentido de dar um troco, né, um tapa em Pedro, Pedro talvez responderia: ah, Senhor, perdoa porque eu te neguei. Mas não foi assim. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Essa pergunta, Pedro, filho de João, tu me amas mais do que estes, poderia ser também interpretada assim: Pedro, você me ama mais do que estes me amam? Referindo-se aos outros discípulos. Pode ser que seja este o sentido. Mas, em terceiro lugar, nós poderíamos interpretar esse texto mais ou menos assim: Pedro, filho de João, tu me amas mais do que estes me amam? Tu me amas mais do que ama a estes? Tu me amas mais do que amas a pesca, as redes, os negócios? Em qualquer que seja o sentido, parece que Jesus estava colocando Pedro em um confronto para levar Pedro a fazer uma reflexão sobre que tipo de amor Pedro mantinha para com Jesus. Gosto de imaginar que Jesus estava querendo que Pedro tivesse para com ele, Jesus, um amor que nenhuma outra pessoa poderia ter. Então eu gosto de pensar assim: Jesus estaria perguntando a Pedro algo mais ou menos assim: Pedro, você me ama de um modo que só você poderia me amar? O seu amor para comigo é diferenciado? Quando a gente tem crianças pequenas, a gente gosta de brincar. Eu tenho 3 filhos e quando eram muito pequeninos eu perguntava: quem ama mais o papai? E então eles brigavam entre si, porque cada um queria provar que amava o papai mais do que o outro, ou os outros, não é? É mais ou menos esta imagem que, creio, estava Jesus tentando formar na cabeça, no coração de Pedro. Pedro, você me ama de um modo diferenciado. Você me ama além do padrão, você me ama além do regular. Porque se perguntarmos a cada um dos petropolitanos, é possível até que a gente consiga a resposta de que todos, sem exceção, diriam: eu amo a Jesus. Mas parece que Jesus está virando para Pedro e dizendo: você me ama de um modo diferenciado? Ou você é padrão, você me ama como todo mundo me ama? E Pedro está dizendo: não, eu te amo de um modo diferenciado. Eu te amo de um modo que só eu posso te amar assim. Então, a pergunta aqui, essa primeira perna do tripé é: você ama Jesus de um modo que só você poderia amar? Ninguém no mundo de 7 bilhões de pessoas pode amar a Jesus como você ama. Ou você o ama de modo regular, padrão, nominal,
como você ama qualquer outra coisa interessante. Jesus quer que o nosso amor para com Ele seja diferenciado. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Você não vai amar a Jesus como você ama qualquer outra coisa. Jesus disse, se você amar o pai, a mãe, os irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. O amor que nós temos para com Jesus é algo diferente. E precisamos amar a Deus de um modo que nenhuma outra pessoa conseguiria. Nós somos um indivíduo construído com a nossa particularidade, com a nossa individualidade e construído, criado para amar a Deus de um modo único, de um modo ímpar. Qualquer coisa diferente disto é uma violência para com o projeto original de Deus na nossa vida. Portanto, a pergunta não é se você é membro de igreja. A pergunta não é se você frequenta a igreja. A pergunta não é se você conhece muito da Bíblia ou não. A pergunta é se você ama a Jesus conforme é possível a você amar a Jesus. Há muitos anos, décadas, eu ouvi de um amigo meu, que inclusive está muito enfermo agora, um pastor, contava de um garotinho que não sabia como orar. E ele, então, todo dia, ajoelhava ao lado da cama e só dizia o seguinte: Jesus, sou eu, o João. Levantava, deitava, no outro dia levantava, tocava a vida, era um bom menino. Chegava de noite, ajoelhava ao lado da cama e, por falta de instrução, por falta de conhecimentos, ele só dizia assim: Jesus, sou eu, o João. Conta a história, a pequena história, a parábola, que esse garoto depois ficou muito doente. Então foi para o hospital, levaram para o hospital e ele estava muito mal, mas muito mal. E que teria então recebido à noite uma espécie de visão em que um ser de luz chegou a ele e só disse assim: João, sou eu, Jesus. A nossa discussão sobre religião, tão batida hoje em dia, se resume tudo numa coisa: no que você sente por Jesus. Jesus pergunta para mim e para você: tu me amas? Tu me amas de um modo diferente? Tu me amas de um modo que ninguém mais no mundo consegue me amar? Eu tenho o seu amor total. E então isso é tão forte para Jesus, é tão importante para Ele, que Ele repete 3 vezes. Porque é importante para Jesus que eu confesse isto. Ele precisa ouvir isto. Alguma vez você já disse isto? Por isso que vamos à igreja, porque cantamos isto nos nossos hinos, levantamos as nossas mãos para expressar isto, a nossa entrega a esse tipo de relacionamento. Deus é amor. Essa é a definição teológica da Bíblia para Deus. Deus é amor. E importa que aqueles que tentam agradá-lo o amem sobre todas as coisas. Reflita sobre isto. Reflita nessa pergunta de Jesus. Juraci Bahia, Pedro Henrique, Maria Cristina, tu me amas mais do que todo mundo me ama? Tu me amas de um modo diferente? Que Deus nos abençoe. E não se esqueça do nosso convite
5, 6 e 7 de maio, nós estaremos comemorando, celebrando 68 anos da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, aqui na Rua Teresa 150. Até o próximo programa, quando continuaremos permitindo Deus com as outras duas pernas do tripé, visto que hoje destacamos uma delas, que é ame a Jesus de um modo diferente, único. Até a próxima.
semana de muita gratidão, celebrando os 68 anos da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, dias 5, 6 e 7 de maio, com Coral Celebrai, Ministérios de Louvor e participações musicais. Sexta e sábado às 19h30. Encerramento no domingo às 19 horas com o Grupo Logos. Muito louvor, alegria, comunhão e exposição da palavra. Venha celebrar conosco. Rua Tereza, 150A. A Ele toda a honra, glória e louvor. Na mesma casa tem